Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula. E aí, hoje a gente vai fazer uma atividade um pouco diferente. A gente não vai especificar um conteúdo novo. A gente vai revisar todos aqueles outros conteúdos que a gente viu aí ao longo desse nosso bimestre. Então, para começo de conversa, a gente vai começar pelo território, né? A gente tem aí localização e extensão territorial, desde a página 10. E aí, vejam só. Vamos estudar primeiramente o território brasileiro, nosso tão querido Brasil. E aí, o que seria esse território? Seria toda a expansão de terra que a gente tem e que é tido como a nação, né, da nação brasileira, de nós brasileiros. Então, essa extensão territorial, ela tem uma nacionalidade. O Brasil, ele é conhecido como um Estado nacional. E o que significa isso? Ele tem sua própria representação política, desde presidente da República a governantes, senadores e toda a divisão política que existe dentro de um território nacional, de um Estado nacional. Temos o que mais? Limites. O que esses limites significam? Significam até onde se estendem esses territórios brasileiros, desde sua parte terrestre, também como aquática. Temos também suas fronteiras. Essas fronteiras estão dirigidas justamente aos outros países que fazem fronteiras com o Brasil. E aí, para isso, a gente tem aqui a listinha delas. A Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, veja só como há uma longa jornada aí de caminho que se estende só na faixa terrestre, aí com o nosso território, não é verdade? Essas fronteiras, elas dão passagem para países que têm o visto aberto, né? A gente não precisa pedir uma vistoria para poder viajar para lá. Uma das zonas mais de acesso que a gente tem, que são mais usadas pelos brasileiros, são a que faz fronteira com o Uruguai, né? No estado do Uruguai, a fronteira ela é bem mais acessível, e aí muitos brasileiros acabam que usando essa rota para cruzar a fronteira e dar um rolê aí no Uruguai. Turista. Quando a gente foca na localização, a gente vai na parte continental do nosso país. E aonde é que ele fica localizado? Na América. Mais especificamente na América do Sul. Fácil de entender a localização do nosso território. Quando a gente fala da expansão territorial, a gente está falando da quilometragem desse território. E aí, veja só o que é que acontece. Temos duas. O nosso país, ele é o 5º maior país do mundo. É verdade, minha gente. E aí, ele só perde para Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. E aí, veja o que acontece. Toda essa extensão territorial, ela tem do eixo norte ao sul 4.394,7 quilômetros. E do eixo leste a oeste tem 4.319,4 quilômetros. Muito chão a gente tem. E aí o que isso significa? Uma vasta diversidade, tanto cultural como também vegetal e também na nossa fauna. A gente tem aí na nossa diversidade, nossa biodiversidade, né? Falando assim num contexto geral, a gente tem uma das biodiversidades maiores do planeta, né? Tanto pela questão de território, no nosso espaçamento de terra, como também pela variedade de espécies que existe unicamente no nosso território. E isso é bom, é muito bom. E aí vem a seguinte pergunta: só isso basta para o país se desenvolver economicamente? Não. Por quê? A gente tem a nossa riqueza, mas é necessário que a gente invista nela, né? Árvore, dinheiro não dá em árvore, a gente já sabe disso. Então, se a gente tem árvore, a gente precisa saber trabalhar ela para não matar ela e, ao mesmo tempo, tirar lucro daí e também avançar, tanto em modo econômico também, como também cultural dentro do nosso próprio país, certo? Indo mais além, a gente vai ter a questão
dos fusos horários no território brasileiro. A gente viu, né, aí durante o decorrer de nossas aulas, que existem vários fusos horários espalhados pelo mundo afora, usando aí a linha do meridiano de Greenwich como divisor, para dividirem as horas que se somam à direita e as que se diminuem à esquerda. E aí, o que é que acontece? No nosso Brasil, a gente tem 4 eixos, né? 4 fusos horários, em decorrência aí do posicionamento dessas faixas imaginárias que dividem esses fusos horários. E o território brasileiro, ele trabalha. A gente tem aqui na nossa região como marco principal o horário de Brasília, né? Da nossa capitania. Mas, da nossa capitania não, da nossa capital. Mas também temos aí variantes, desde a parte oceânica, né, que também faz parte do nosso território, como também para outros estados que ficam mais a leste do nosso país, tá bom? E aí, essa variação, ela ocorre da seguinte parte. Temos a parte oceânica, temos parte da região nordeste, norte, centro-oeste e sul, e temos aí o centro-oeste e parte do norte com outra. E lá no finalzinho, a ponta da Amazônia e do Acre, que já formam o nosso 4 fuso horário. Então, temos no nosso país 4 fuso horários, em toda a sua extensão territorial e marítima. E aí, volto a dizer porque é a marítima. A nossa expansão territorial, ela não vai apenas nosso território, né? Diga assim, o nosso território, ele não é apenas terra. A gente também tem uma parte aí dos oceanos quando se trata de divisores de água, tá bom? Indo mais além, temos a evolução das fronteiras. O contexto do nosso território, ele não é o mesmo desde que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Não. Essa configuração, ela levou anos, séculos, para se chegar na situação que a gente tem hoje, na atual configuração territorial que a gente tem hoje. Então, vejam só, a gente começa a escrever a história do Brasil pela nossa região, tanto pela nossa região, como também por toda a fachada litorânea, de norte a sul. A história do Brasil começa a ser escrita nesses beirais oceânicos, né, que eram as principais rotas de acesso ao nosso continente, ao nosso país. E aí o que é que acontece? Começa o processo de colonização e, depois disso, vem o processo de maior ocupação, chegando até a região norte, sul do nosso país, e principalmente o centro-oeste, não é verdade? E aí, por mais fácil que pareça ser chegar e só avançar, não foi. Para isso foi necessário vários tratados. E aí, no próprio livro de vocês, na página 26, vem falando sobre esses tratados, que é o Tratado de Utrecht, isso, que foi assinado em 1713 por Portugal, Espanha e França, que definiu o rio Oiapoque como limite entre Brasil e a Guiana Francesa. Então, veja só, foi utilizado um rio para fazer fronteira entre esses dois países. Em seguida, temos um também aí em 1750, que foi o Tratado de Madrid, entre Portugal e Espanha, legitimando a ocupação do território territorial portuguesa em direção às áreas situadas ao centro, ao oeste e ao sul do Brasil. Entenderam agora porque não é só chegar, trabalhar um pouquinho e depois mais à frente? Como o Brasil não tinha dono até então, quem chegou primeiro é que sai fazendo a ocupação. Só que para essa ocupação ser validada, é necessário que existam acordos. Por que acordos? Se o Brasil começa a ser colonizado pela parte litorânea, os países que fazem fronteira, se algum deles já era ocupado, então essa terra pode ser que pertençam a eles e ainda não se sabe. Então é por isso que é necessário esses acordos.
é quando firma um tratado que tem o divisor de águas, como é utilizado aí um dos rios, para separar o Brasil da Guiana. E aí, quando esses acordos eles são firmados, é que a gente começa a dar suas delimitações de um território. E esses acordos, que são iniciados lá no século XV, eles acabaram também que passando por muitas transformações. O território brasileiro nem sempre teve essa configuração. Ela foi se adaptando no decorrer dos séculos e entre acordos de países. E esses acordos também foram primordiais aí para que o Brasil pudesse ser explorado gradualmente sobre todo o seu território, que quando a gente fala todo até é um pouco exagerado, porque nem todo o território brasileiro foi explorado até então. Há muitas regiões que ainda é inabitável, né? Mas quando a gente fala desses tratados e limites, é justamente quando é sancionado tratados, né, acordos que limitam o território de um lado e de outro, de um país e de outro, certo? Aí, no caso de suas fronteiras, tá bom? O Brasil de hoje, a estruturação que a gente tem aí, da página 26 a 27, se a gente analisar os dois mapas, a gente vai ver que a estruturação do nosso país era diferente. Antigamente, o Acre e partes da região norte, né, aí no estado de Amazônia principalmente, Roraima, não faziam parte do território brasileiro. Começou a fazer séculos depois. E aí hoje, com a estruturação trazida pelo IBGE, a nossa extensão territorial ela acabou que aumentando ao longo desses séculos, tá certo? E aí, temos a questão das regiões brasileiras. Como é que isso é feito, hein, gente? Uma dica. É como se a gente pegasse toda a bagunça do território brasileiro e começasse a organizar ela por grupos. Então, a gente vai pegar características que se assemelham, seja em questões de fauna, flora, cultura, histórico-cultural também, né, etnias, e sair agrupando esses valores, cada um no seu lugar. E é assim que começa o processo de regionalização do espaço geográfico do Brasil. E aí, vejam só, temos diferentes contextos nessa questão de regionalização. O mais conhecido que a gente trata diariamente em sala de aula, ou até mesmo o nosso convívio diário com outras pessoas, são a dirigida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, o que é que acontece? Com essa distribuição do IBGE, a gente tem 5 regiões. A Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. São as 5 regiões que continuamente a gente está se referindo. São essas 5. Porém, temos outros tipos também de processos de regionalização. A gente viu isso em sala de aula. E aí, temos, né, aí um processo de regionalização da República dos Estados Unidos do Brasil. E aí, vejam só, que essa divisão regional, minha gente, ela é do ano de 1945. Era quando o território brasileiro não tinha total autonomia do seu território. Daí, surgiram as seguintes regiões. A região Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, quase que não sai, né? Leste Meridional, Centro-Oeste e Sul. Ou seja, eram 7 regiões. E aí, quando chega aí em 1970, o IBGE aparece com as 5 regiões que a gente faz uso até os dias de hoje. A gente viu em sala de aula também que existem outros processos de separação dessas regiões. Não é que aí não cabe necessariamente a gente se aprofundar agora, já que a gente estudou tão detalhadamente isso em sala de aula e vocês têm as anotações. Então, recorram a elas, tá certo? Indo mais além, temos a questão dos domínios morfoclimáticos. E aí, o que significa isso? São as regiões naturais, são as divisões regionais que são estabelecidas através de elementos naturais que a gente tem no nosso território. Então, vejam só,
essa questão dos domínios morfoclimáticos é segundo a teoria de Aziz Zabzab. Quase que não sai também, né? Mas saiu. Aziz Zabzab. Então, vamos lá. Ele foca nos tipos de clima de cada lugar e faz a diferença de... não é a diferença, é o agrupamento de regiões através desses climas. Então, a gente tem aí o domínio amazônico, cerrado, mares de morros, caatinga, araucária e pradarias, que são elementos que compõem aqui a nossa expansão territorial como um todo. Então, às vezes, sabe, ele usa os elementos naturais para diferenciar uma região de outra. E aí, quando a gente usa o termo regiões naturais ou regionalizações naturais, que focam nos elementos que a natureza oferece, tá bom? Temos, por fim, territórios e grupos sociais. E o que seria isso? A gente tem desde os nossos povos originários, intitulados pelos portugueses de Índios, que ocuparam o nosso território, até todo o misticismo de povos que vieram de outros lugares. Italianos, europeus, africanos, não é verdade? E tudo isso tornou o Brasil uma grande salada de etnias, de cores e raças, como costumam dizer, né? Toda essa diferenciação, ela traz tanto a questão da diversidade natural do solo brasileiro, como também essa mistura de etnias que foi se formando a população brasileira, né? E aí o que é que acontece? Temos as comunidades e os povos tradicionais. E o que seriam isso? São aqueles povos originários, que a gente chama de índio e de quilombola, não é? De ribeirinhos, que são os seres que primeiro habitaram aqui o nosso território, né? Eles que começaram o movimento populacional do Brasil, que se intensifica apenas quando começa o processo de colonização através dos portugueses. Então, é importante que a gente não esqueça desses povos nativos, que são de importância extrema para a história do nosso Brasil, assim como também para a nossa historicidade. Por quê? Muitos de nós, embora não saibam ou sabemos, temos aí nossos traços indígenas, africanos, né, europeus. Pela mistura, né, pelo processo de miscigenação, na nossa história, né, no nosso processo hereditário, a gente tem aí uma mistura de raças e que está diretamente ligado a nós e a outras culturas. E às vezes essas culturas a gente acaba praticando, mas que não associando necessariamente aos nossos ancestrais. Não é verdade? Então, por fim, por hoje a gente encerra por aqui. Lembrando, temos atividade essa semana, valendo uma pontuação alta como processo avaliativo. Vejam o que acontece. A gente não tem uma paginação do livro hoje. Hoje, a nossa atividade ela vai ser através de um formulário. E o que é que acontece? Esse formulário ele é online. Eu vou mandar o link para vocês disponibilizar no grupo do WhatsApp, tá certo? Da turma de vocês. E aí, o que é que acontece? Vocês, quando abrirem, vocês têm que responderem. Vocês não podem simplesmente abrir e fechar a hora que bem conveniente, for conveniente para vocês. Vocês devem abrir, responder e em seguida me enviar. Depois de ser aberto a primeira vez, vocês não podem fechar, porque senão vai dar negado o acesso para vocês, tá bom? Então, abre, responde e me envia. Vai ter data programática para essa atividade. Ela vai ser aceita. Vocês vão ter que me enviar esse formulário respondido no máximo até segunda-feira. Quando for segunda-feira, eu já fecho o link e já não fica mais viável para vocês enviarem essas respostas. Então, temos chão, né? Vamos aí tentar responder dentro do prazo. Qualquer dúvida sobre o conteúdo e sobre a atividade, vocês podem me procurar. A atividade, ela vai estar lá em cima, pedindo obrigatoriamente um endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail, ele tem que ter o nome de vocês, não pode ser o do pai ou da mãe, tem que ser com o nome de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, respondam
clique em enviar e aí eu recebo. Ao receber essas atividades, eu já vou dando o ok para vocês, tá certo? Confirmando o recebimento. Mas é necessário que vocês me enviem antes de segunda-feira, 6 de julho, tá certo? Um grande cheiro para vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Mais descontraída, recapitulando aí tudo que a gente viu até então. E corram lá para nossa atividade. Um cheiro e até breve.